do relatório que foi lançado recentemente e que indica que Moçambique caiu 3 lugares. Se compararmos ao ano anterior, portanto 2016, Moçambique também caiu 5 lugares. Vamos tentar compreender quais são as razões, como é que olhamos para frente e como é que o país pode fazer as reformas suficientes para que possa melhorar o ambiente de negócios. Para fazer esta discussão, conto com o representante do Ministério da Indústria e Comércio, Nicolau Sululo, aliás, e conto também com a presença de Eduardo Sengo, que representa a Confederação das Associações Econômicas. Começo mesmo por si, que representa o Ministério da Indústria e Comércio. Moçambique caiu os 3 lugares este ano, no ano passado caiu 5 lugares, portanto, há reformas em que não houve nenhuma evolução. Este último relatório indica que para o Doing Business deste ano há um passo importante que demos no que tem a ver com a facilitação do acesso ao crédito. Isto deveu-se à implementação à lei de centrais privadas de registro de crédito, que é uma decisão que vai facilitar ao mercado em termos de informação sobre as pessoas e empresas que têm crédito. Mas vamos olhar para quais foram as razões de fundo que levaram a que o país regredisse. Sei que um dos fatores é a tensão político-militar, já agora. Muito obrigado, Sr. Boaventura Mucipo, ao meu colega do painel, também, Dr. Eduardo Sengo, por esta oportunidade que nos dão. Gostaria de agradecer em nome do Ministério da Indústria e Comércio. Indo diretamente ao ponto, talvez começar por contextualizar o que é esta coisa do Doing Business, que é para podermos perceber efetivamente. O Doing Business é digamos, um ranking, ou seja, um processo que culmina com a realização de um relatório pelo Banco Mundial, em que são analisados 11 indicadores para as pequenas e médias empresas fazerem negócios. O Doing Business assenta fundamentalmente num trinômio de ações que se circunscrevem na simplificação de procedimentos, redução do tempo e redução do custo. Efetivamente, isto significa que os países que têm abrangência no âmbito do Doing Business, e se formos a falar do Doing Business 2017, analisa 190 economias do mundo, tem que concorrer para um conjunto de reformas a fazer nestas economias que permitam que esses 3 indicadores que acabei de, 3 situações que acabei de mencionar sejam verificadas. Efetivamente, Moçambique tem sido avaliado pelo Doing Business e, neste momento, das 11 indicadores que são, nomeadamente, abertura de empresas, obtenção de licença de construção, obtenção de licença de eletricidade, registro de propriedade, obtenção de licença de crédito, proteção de investidores minoritários, pagamento de impostos, comércio fronteiriço, execução de contratos, resolução de insolvências, regulamentação de trabalho. Moçambique é avaliado em 10, por decisão da própria organização. O último indicador, que é a regulamentação do mercado de trabalho, não tem sido avaliado. Então, neste prisma, de facto, no ano passado, o Doing Business, portanto, avalia aquilo que o país, as ações de reforma que o país tem efetuado de 2 de junho de um ano para 1 de junho do ano seguinte. O conjunto de reformas no setor da economia global. Reformas legais, reformas econômicas, etc. E neste caso concreto, se verificarmos do ano passado, que é 2016, para este ano 2017, portanto, a efetividade da avaliação feita até junho deste ano, portanto, dia 1 de junho deste ano, tem feito para o ano de 2017. Então, neste contexto, Moçambique, de facto, no Doing Business do ano passado, esteve na posição 134. Portanto, esta contextualização é importante, mas vamos aos fatos. Qual foi o nosso desempenho no ano passado, 2016? Pois. Houve uma regressão de 5 lugares. Este ano, 2017, houve uma regressão de 3 lugares. Diminuímos. Exatamente. A questão que queremos discutir, quais são as razões? 2016, 2017. Bom,
como deve calcular o governo, a partir de uma certa... vem fazendo um conjunto de reformas na economia. E estas reformas vão refletindo na sua implementação ao longo nos vários aspectos. E no ano passado fizemos um conjunto de reformas que, ao serem implementadas, de facto, encontramos algumas dificuldades que ditaram que na classificação dos business, sobretudo em alguns, nesses indicadores, não pudéssemos, digamos, contemplar efetivamente na sua... Quais foram essas dificuldades encontradas? A reforma que nós fizemos, que foi feita, digamos, que pesou bastante na negatividade do Doing Business deste ano, foi na abertura de empresas. E aqui podemos dizer que foi tomada uma reforma no âmbito dos serviços notariais, que foi a introdução de aumento dos emolumentos, né, que se praticam nos atos notariais, registro de empresa e outros. Isto contribuiu negativamente no indicador do Doing Business, por exemplo. E pode verificar que neste indicador, per si só, nós dissemos 13 pontos, porque há uma avaliação que é feita indicador por indicador. Indicador por indicador, exatamente. Foi o indicador que nós perdemos mais pontos e este aspecto pesou bastante. Então, quando são tomadas essas decisões com impacto no nosso ambiente de negócios, não há possibilidade de fazer uma avaliação de que esta decisão pode nos comprometer neste ranking, tendo em conta que o Doing Business é importante até para os investidores terem uma ideia de como é que o país se posiciona em relação à abertura para se fazer negócios. Efetivamente, nós neste processo atuamos como um todo. Portanto, isto só para posicionar que o governo, ao fazer estes processos, atua como um todo, na qual a coordenação focal das ações, quer ao nível de reforma, quer ao nível do próprio diálogo público-privado, que havemos de falar mais à frente, aparece o governo a ser representado pelo Ministério da Indústria e Comércio, que coordena essas ações efetivamente. Mas, de forma isolada, há, de facto, essas decisões que têm a sua sustentabilidade na economia, mas, efetivamente, a grande pressão é, de facto, nós olhamos para este indicador, que é um indicador que representa a nossa imagem exterior e que, efetivamente, devemos nos comprometer no sentido de melhorar a situação. Eduardo Sengo, o presidente da CTA disse, um dia antes de se lançar o relatório do Doing Business, foi entrevistado, ele dizia que não se espera grandes evoluções no relatório de 2017 e apontava a questão da tensão política, mas, acima de tudo, os problemas que a economia atravessa atualmente. Qual é a leitura que faz deste Doing Business 2017? No que o país não deu passos e quais são as linhas de força da vossa matriz que vocês acham que era possível ter sido feita alguma coisa, independentemente dos fatores exógenos como a tensão político-militar e também o ambiente econômico que se vive? Bom, muito boa noite a todos os telespectadores e cumprimentar igualmente o Dr. Sulul, colega de painel aqui hoje. Bom, portanto, eu diria que é praticamente um consenso de que o ambiente geral afeta sem dúvida a maneira como os negócios são feitos, os custos envolvidos para fazer um determinado negócio. Hoje em dia, os transportadores, por exemplo, têm a questão de que têm que pagar mais o seguro para poder garantir tanto a circulação da sua mercadoria. Isso significa que é mais um custo de transporte que aumenta e que até nas próximas avaliações pode ser captado e penalizar Moçambique. E a mensagem que isto vai ser passada lá, tanto para fora do país, vai ser de que, de fato, o ambiente não é bom para Moçambique. Disso não temos dúvida. Agora, há aspectos processuais, burocráticos, que não os conseguimos identificar ainda, que achamos que provavelmente estejam a inibir uma rápida evolução, tanto no Doing Business, tanto Doing Business como o ambiente de negócio, tanto no geral. Há diversas propostas acordadas, diversos aspectos
que o governo e o setor privado identificaram, tanto como sendo algumas prioridades que devem ser implementadas para reduzir o processo, os custos de transação, portanto, o custo de fazer negócio. Há muito claramente a questão da interoperabilidade dos sistemas, não é? Que já foi identificada e que neste momento consta da matriz de trabalho entre o setor público e o setor privado. Como sabe, esta é uma componente tecnológica, mas é uma componente necessária para flexibilizar a questão de registros de empresa, a questão de processual, portanto, questões processuais. Mas é uma questão também que é necessária para ser implementada em outros setores, ou seja, o próprio Doing Business até identifica a questão da modernização tecnológica como sendo um dos desafios que o país tem para progredir a nível do Doing Business. Portanto, essa é uma das metas dentro da matriz consensualizada entre o governo e o setor privado. Exatamente. E aqui, outros aspectos, como, por exemplo, se notar, o país melhorou apenas no indicador, não é? Que é o indicador ligado à obtenção de crédito. Exatamente. Mas, devido à questão da aprovação da lei da Centrais privadas de registro de crédito, tanto. Mas era capaz de esta avaliação fosse mais beneficiada neste indicador se tivéssemos dado mais passos. Esta lei foi aprovada e neste momento temos que implementá-la. Ao ser implementada, o custo do crédito vai ser afetado, entre outros aspectos. E temos a questão, por exemplo, a nível do comércio internacional, a questão, como sabem, da inspeção não intrusiva, a questão dos scanners, portanto, nesse caso, a questão dos terminais especiais, da terminal especial na Cala, portanto, uma série de aspectos que envolvem o comércio internacional, que afetam o custo de fazer este comércio. Qual é o seu entendimento? Está a haver uma resolução dessas situações que colocou dentro? São aspectos que estão lá que ainda não foram resolvidos. Colocou-me quais são os aspectos Exatamente. que poderiam afetar. Então estou a mencionar alguns aspectos que estão lá que ainda não foram resolvidos e que sem dúvida têm impacto direto neste ranking. Mas acima de tudo não é só impacto direto nesse ranking, é que tem impacto direto no custo prático da pessoa fazer negócio, do determinado empresário fazer negócio. Se nós falamos da questão dos scanners, é que isto impacta no custo que o empresário tem que pagar, né, por condutor, tanto a trazer, por exemplo, se eu levo o condutor para fora do país de algodão, quanto isso custa para eu pagar? E quanto isso que impacto isso tem isso no preço que eu tenho que praticar e logo tanto na competitividade no mercado internacional. Quando falo da questão da modernização tecnológica que mencionei nos IBAUs, na questão do pagamento dos impostos, entre outros, é que isso tem impacto do ponto de vista do tempo que eu levo a fazer as coisas, dos custos também envolvidos. Portanto, essas propostas estão em cima da mesa, são pendentes ainda. São coisas que estão o setor privado colocou e há um consenso. Há um consenso de que isto tem que ser resolvido. A minha questão é, o tempo em que esses dossiês são resolvidos satisfaz o setor privado? Ou devia-se acelerar o passo? Achamos que devia-se acelerar o passo. Há reconhecimento, aliás, o Dr. Sulu esteve aí a dizer que há algumas coisas achavam que poderiam ter acontecido de forma rápida. Achamos que devia ser acelerar o passo, porque algumas dessas coisas já estão aqui já há longa data, há algum tempo, portanto, para ser... Quais são aqueles aspectos que o Sango acha que 2, 3 decisões seriam fundamentais para termos uma outra posição no Doing Business? Olha, dentro dessa matriz, quais são as prioridades do setor privado? Portanto, as prioridades deixa talvez explicar um pouco o que como funciona essa questão. Nós temos tido uma agenda de trabalho, tanto anual, sobre aquilo que podem ser, são prioridades nesse ano, portanto, para resolver.
E neste momento terminamos uma agenda e estamos a preparar uma agenda seguinte. Nesta agenda seguinte, embora existam propostas, ainda não foi consensualizado de que é isto que vai entrar, porque o trabalho, para essa próxima semana, é que vai ser finalizado. Mas esses aspectos que eu mencionei são aspectos que transitam da outra agenda de trabalho que já tinha sido consensualizado com o governo e que achamos que sim, tem impacto no doing business e que de facto tem impacto no custo direto da pessoa, do empresário, da pequena e média empresa fazer o negócio. Há coisas que não mencionei, como por exemplo a questão do volante à esquerda, a questão dos caminhões de volante à esquerda, que são também aspectos que estão na nossa matriz e que temos vindo a falar já há algum tempo. As pessoas não percebem um pouco porque é que nós insistimos nessa questão. A questão é que os caminhões de volante à esquerda são a maioria a nível mundial, porque se nós vemos a maior parte a nível mundial são países que conduzem o volante está à esquerda. Portanto, significa que a oferta de caminhões ou de carros desse tipo a nível mundial é maior. Se for a ver até o mapa, Moçambique até está um pouco, vamos dizer, está fechado. Está a África do Sul, está a Namíbia, mas todos os outros países mais para frente são volante à esquerda, incluindo Angola e tudo isso. O que é que isso acontece? Acontece que, por causa disso, o custo, muitas vezes, destes caminhões, porque são os que a oferta é maior a nível mundial, o custo desses caminhões costuma ser relativamente baixo, às vezes 2 vezes menor que o custo de um volante à direita. E no fim do dia, impacta na competitividade do setor logístico. Quanto é que custa pagar um caminhão de carga de volante à direita em Moçambique e pagar um caminhão de volante à esquerda em Moçambique? E esse caminhão de volante à esquerda tem que competir com os caminhões que vêm de Zimbábue, que vêm de... Portanto, ao longo dos nossos países. E a partir daí, se este caminhão pratica um preço alto, porque o seu custo também é elevado, a sua competitividade é baixa. Portanto, podemos falar um pouco claro que aqui tem sido colocado a questão da SADC, que é o protocolo que prevê que temos que usar este tipo no transporte, né? Temos que usar este tipo de caminhões, mas já vimos que o Zimbábue não usa esse tipo de caminhões. A África do Sul tem uma coisa a defender, é que a África do Sul é produtor de caminhões. Portanto, sendo produtor de caminhões, ele tem que defender os seus caminhões. Não vai abrir mão para que... Neste aspecto dos caminhões volantes, qual é a proposta clara da CTA em relação a que haja uma permissão de que possamos importar caminhões de volante à esquerda, para os empresários de carga usem-nos em Moçambique. Portanto, Ministério da Indústria e Comércio, aqui a CTA dizer que é preciso acelerar o passo. E há aqui pontos específicos que o Sengo levanta, esta questão dos caminhões de volante à esquerda, a questão da modernização. Aquelas decisões pequenas, porque, como disse, há problemas estruturais que, enfim, carecem de decisões mais profundas, a aprovação, por exemplo, da Assembleia da República, isso depende da agenda da própria Assembleia da República e pode levar tempo. Mas há aquelas decisões, digamos, mais de fórum sectorial que podem ser tomadas e provocar alguma transformação no índice de doing business. A questão é, por que é que este passo não acelera? Bom, nós, como teve a ocasião de mencionar o Dr. Sengo, existe uma plataforma de diálogo entre o setor público e o setor privado, que é caracterizada por aquilo que nós chamamos o modelo de diálogo público-privado. E neste contexto, as duas partes, em todos os anos, sentam-se e, mediante um memorando de entendimento, criam uma lista de ações que devem ser, digamos, resolver-se ao longo deste ano. E é neste quadro que nós, nessa base, temos esta matriz e nós, como Ministério da Indústria e Comércio, nós coordenamos, nós somos o ponto focal. Temos aquilo que chamamos de Grupo Interministerial de Remoção de Barreiras ao Investimento, que enquadra todos os setores de atividades ao nível dos ministérios,
estou a falar de ministérios como o Ministério da Economia e Finanças, através da Autoridade Tributária de Moçambique, Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Ministério de Transportes e Comunicações, por aí fora. Então, este grupo de remoção de barreiras de investimento reúne-se normalmente com a sua contraparte da CTA, naquilo que a CTA designa por pelouros, e vamos trabalhando no sentido primeiro, dessa identificação, e segundo, a responsabilidade de remoção desses digamos, questões. Posso dar um exemplo concreto? Tivemos a discussão muito recentemente sobre a questão da revisão da pauta aduaneira, o que resultou em que o governo pudesse, através da autoridade tributária, responder àquelas ações que a CTA acha que, portanto, devem ser consideradas na revisão, nomeadamente de alguns aspectos da pauta aduaneira, dos aspectos do Código do IVA e por aí fora. Mas, como disse, essas matérias, ao nível do governo, têm uma certa apreciação, mas a sua aprovação final, de fato, tratando de matéria legal, vai para a Assembleia da República. E aqui, nós todos sabemos, não é área, digamos, de atuação do governo, mas não é uma área de atuação conjunta, tanto do setor privado, tanto para flexibilizar a decisão. E daí nós tomamos as posições. Sim, por aquilo que está colocado, nós percebemos que existe uma cadeia, existe o diálogo funciona e é antigo, existe uma matriz. A questão que se levanta é o passo para se resolver. Ou seja, a CTA e o governo entendem que temos que resolver o problema que o Senhor levantava dos caminhões volantes à esquerda. A CTA quer que se importe e que se permite a circulação desses autocarros aqui. A questão da modernização tecnológica. Sim. A questão é, por que o passo em relação a estas decisões não é acelerado? Eu não diria que o passo não é acelerado, mas pode calcular que há envolvência de vários atores no meio de todo este processo. Dando-lhe o exemplo da interoperabilidade, por exemplo, o governo embarcou num conjunto de ações de investimentos para criar uma plataforma de apoio ao cidadão, digamos assim, que é o IBAU, e que está a funcionar. Está a facilitar hoje todo o registro de empresa, portanto, o licenciamento das empresas através dos baús. Hoje temos a situação de que a licença simplificada pode ser obtida num dia, por exemplo. Posso dar um exemplo também. O maior problema que se tem que colocar aqui é a argumentação da situação. Estamos a falar, por exemplo, da questão do volante à esquerda, a questão do volante à esquerda. Então, para o governo poder remover aquilo que é impedimento legal do ponto de vista, portanto, do Ministério dos Transportes e Comunicações, é preciso haver uma argumentação muito clara, porque do lado do governo julga-se que está a pretender salvar uma certa situação, porque o país tem um código a conduzir à direita. Então, como a situação do volante à esquerda, é verdade que, do ponto de vista da oferta, o meio de transporte da volante à esquerda, porque produz-se bastante no mundo, torna-se mais barato, evidentemente. Mas o que é que significa isso em termos de vidas humanas, em termos de outras questões? Portanto, é o problema da argumentação que tem que estar aqui em jogo. E é neste diálogo que nós chegamos à conclusão. Há de ser recordado, Boaventura, que, por exemplo, se formos a falar no negócio de transporte, lembra-se que nos anos passados houve este debate de deixar os transportadores fazerem o transporte no período da noite, por exemplo. E o que é que o governo tomou? Tomou aquelas medidas naquela altura que não era possível fazer aquele tipo para salvaguardar o nível de acidentes que existiam na altura. Portanto, mediante isto tudo é no âmbito deste debate, deste negócio, deste diálogo. Portanto, a velocidade que muitas vezes o setor privado pretende, às vezes o governo tem que pegar isso, considerar e olhar para um conjunto de fatores, como os que levantou agora. Por exemplo, mudar o código de estrada não é um processo simples. Sim. Responder em tempo desejado pelo setor privado às suas intenções, aos seus desejos, nem sempre é um processo fácil. Naturalmente, isso são questões que, por exemplo, posso dar aqui, o colega
Sengo sabe muito bem quanto tempo levou, por exemplo, a revisão do Código Comercial, não é? E se formos na área de justiça, quanto tempo levou a revisão do Código Penal, que hoje em dia se fala. Então, porque há muita matéria que é preciso conjugar neste processo. Não há dúvidas que nós almejamos ser mais velozes neste processo. E é uma realidade. O Doing Business tem essa particularidade. Requer que o processo de reforma seja mais acelerado possível para você chegar àquela distância de fronteira que é emitida para aquele setor. Enquanto não fizer nada, essa velocidade, quanto mais tiverem feito algumas reformas, passam para frente. Yeah. Sengo, está satisfeito com esta colocação do diretor nacional relativamente àquilo que colocávamos, se o passo está a acelerar ou não? E sobretudo esta questão que levanta, que nem sempre é tão pacífico resolver aquilo que o setor privado quer. O setor privado quer que a decisão seja tomada naquele momento. O governo, o poder legislativo, tem que olhar para um conjunto de fatores. E, por exemplo, a lentidão que algumas vezes, por questões processuais, como uma decisão ter que passar pela Assembleia da República, possa criar. Esta argumentação passa ao vosso ver? Olha, é assim, é preciso, em primeiro lugar, reconhecer que nos últimos tempos houve uma evolução muito clara, sob o ponto de vista como o diálogo flui para responder a essas questões. Inclusive, com a própria Assembleia da República, que vejo-se em conta, temos sido chamados para ser auscultados sobre diversas matérias de interesse do setor privado. Portanto, essas últimas semanas ainda, por esses dias, fomos chamados para a questão da pauta aduaneira que está lá. Há pouco tempo foi a lei de tabaco, entre outros aspectos. Portanto, há aqui uma afluência. Entretanto, nós e todos nós reconhecemos ainda, e temos que ver isso, que o tempo que a gente leva para tomar uma decisão que tem impacto nos negócios, isso agrava aquela que era a necessidade, vamos dizer, a magnitude da solução. Portanto, porque se nós ficamos, as empresas dão emprego às pessoas, pagam impostos e tudo isso, mas para continuar a fazer esse tipo de coisa tem que ser competitivas, tem que ter mercado. Se eu levo 5 anos a decidir, por exemplo, uma questão desta volante à esquerda, como eu falava, levo 5 anos a decidir sobre a questão vamos dizer, cabotagem marítima, entre outras coisas, o que acontece ao fim e ao cabo é que aquela empresa fica numa situação de perca de competitividade e depois de viver disso o mercado. Quem perde é o país, não é apenas a empresa. A empresa, em primeiro lugar, e outro aspecto. É claro que o nosso Código de Estado, nesse aspecto em particular, está-se a falar muito desse aspecto em particular, ele prevê isso, mas em termos de acidentes, nós já vimos que há países que estão a ter os dois sentidos, dois sentidos não de forma legal, mas que permitem. Por exemplo, entre Angola e Namíbia, isto está a acontecer porque Angola é volante à esquerda, mas Namíbia é volante à direita. E há inclusive mecanismos na fronteira para que os carros da Namíbia possam entrar em Angola, os carros da Angola possam entrar na Namíbia. E, por causa disso, encontramos carros tanto de um como do outro lado nesse sentido. E não há reporte de grandes acidentes por causa dessa situação. E já vimos, por exemplo, a Inglaterra é o único país, se não for um dos poucos países da União Europeia, que usa volante portanto, à direita, que é o mesmo sentido que Moçambique. Todos os países que rodeiam a Inglaterra, portanto, a Inglaterra, são volante à esquerda. Entretanto, há o trânsito flui de um lado para o outro e já há séculos não temos registro de problemas, de acidentes de grande vulto por causa da questão... Essa questão também que levantava o Ministério da Indústria e Comércio, a argumentação destas propostas que são levadas... Não sei. Se for a questão de argumentação, o governo é só ser claro, a gente está disponível para
com um documento muito claro e expressivo e possa dizer exatamente quais são as propostas. Se o problema for esse, então o problema está ultrapassado, porque nós podemos organizar isso e podemos fazer. Agora, o que nós é que, se o problema é a argumentação, então os processos devem fluir. A sensibilidade deve ser de todas as partes. Reconhecemos que o governo não tem nenhuma influência naquelas questões que devem ir à Assembleia da República, não tem nenhuma influência à Assembleia da República, mas há aqui uma coordenação ao bem tanto do país. Os que estão na Assembleia da República, o seu objetivo final é que o desenvolvimento econômico e social de Moçambique tanto se observe. Mas também há questões que não precisam, que já estamos todos claros, que não precisam ir à Assembleia da República. Há pouco tempo, por exemplo, vimos a questão da cabotagem marítima. Algumas empresas estavam aqui a funcionar, tiveram que fechar as portas e nós já debatermos sobre essa questão. Mas, a uma dada altura, o governo decidiu dar um passo um pouco mais rápido e conseguiu resolver isso, desbloquear isso. Existe a questão da lei, mas o governo decidiu reduzir as taxas, facilitar os mecanismos, até de registro, muitos aspectos que foram resolvidos. E como já ouviu várias vezes, hoje em dia este setor está aberto para novos investimentos e temos propostas já que estão a aparecer de empresas vindo dos outros países, da Dinamarca, daqueles países que estão da Holanda, que estão especializados a fazer isso, querem fazer cabotagem em Moçambique. Portanto, tudo isto é bem de Moçambique. Mas por quê? Aconteceu porque o governo decidiu tomar medidas concretas. E rapidamente existe a questão da lei, por exemplo, da cabotagem marítima, que está por ser aprovada, que o trabalho continua, mas foram tomadas medidas para que isto acontecesse. Aí, claramente, vimos que o governo teve sensibilidade. Tá? São este tipo de coisas. Há sempre o meio termo que podemos encontrar para resolver as questões. Hoje em dia está-se a discutir, que já vem há muito tempo, a questão dos vistos, por exemplo, que é uma questão que tem muito impacto. As pessoas não veem como um turista que está aqui na África do Sul e que vai à África do Sul e depois quer chegar a Moçambique, não pode chegar porque questões de vistos, entre outros aspectos, porque ainda não há flexibilidade tanto nisso e o custo tanto envolvido tanto nessa questão. Então, há aspectos que o governo pode dar sinal ou um passo concreto e há aspectos que, de facto, cabem outros poderes. Fica amarrado nos outros poderes, que é o poder legislativo. E aí também nós, como setor privado, entramos e sensibilizamos o próprio poder legislativo de que há aspectos que não podem demorar, levar tanto tempo, porque quando essa solução for tomada, há o risco de se perder a oportunidade. A oportunidade e eu penso. Muito bem, Sam. Vamos agora observar um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para continuarmos a discutir o ambiente de negócios em Moçambique. Até já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos de estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Bem-vindo à segunda parte do programa O País Econômico.
Muito bem, Dr. Nicolau, aqui algumas questões levantadas pelo Sengo, que levantam uma questão mais de fundo. Qual é o destaque em termos de prioridade que as autoridades dão à questão do doing business? Nós já tivemos no passado, parece que o doing business é uma coisa que funciona muito ao ritmo do ministro do momento. Já tivemos no passado o ministro que dizia que até 2015 estaríamos no lugar 50. Por exemplo, o Sengo levantava que o Ministério dos Transportes e Comunicações tomou decisões muito particulares sobre a cabotagem e depois tivemos os seus efeitos. Qual é o destaque, o lugar que se dá a estas reformas do ambiente de negócio no país, considerando que em 2016 tivemos um retrocesso, este ano também estamos a ter um outro retrocesso? Bom, efetivamente o doing business como tal é um indicador que, do ponto de vista do governo, tem um lugar de destaque, porque pela sua natureza, como sabe, ele é um indicador que nos permite dar uma informação ao mundo exterior de quanto este país pode captar investimento. Então, só isto é de capital importância que o governo, portanto, prescreve como um aspecto, um indicador extremamente importante. E se for a verificar, ele está, de certa forma, enquadrado naquilo que é os pilares de governação no âmbito, portanto, do programa quinquenal do governo. E essa perspectiva é só para mostrar que este indicador, pela sua abrangência, porque, como eu tive a ocasião de explicar no princípio, ele mede fundamentalmente aquilo que os governos, os Estados têm que fazer em prol das pequenas e médias empresas. E como deve calcular, hoje as pequenas e médias empresas são os pilares das economias. Então, é de facto um aspecto extremamente importante. Agora, não pode haver aqui diferentes velocidades, não é, para fazer essas coisas. E este é o aspecto que nós, como governo, tentamos atuar de uma forma homogénea, tentamos atuar de uma forma consentânea para que os objetivos sejam atingidos. Para além deste exemplo que o Dr. Sengo deu da cabotagem, temos várias reformas que o governo fez na área da eletricidade, na área da própria legislação no âmbito da obtenção de crédito. Estivemos agora muito recentemente a fazer a divulgação sobre as centrais de crédito. O aspecto de insolvência, que ele não fez aqui menção, que é importante, nós estivemos a fazer essa divulgação da legislação que foi aprovada já há algum tempo, que é preciso operacionalizar. E esses aspectos vão contribuir, portanto, para a nossa marca no doing business. Por exemplo, o caso da insolvência, no indicador da insolvência, que nós estamos na posição 65, somos considerados um dos melhores do mundo nesse aspecto, mercê das reformas que o país fez. E hoje em dia estamos a assistir que o setor privado já avançou bastante na operacionalização deste aspecto, criando a Associação dos Administradores de Insolvência, que já está em funcionamento. Está neste momento a passos bastante largos a formalização da associação. Portanto, são estes aspectos, parecendo pequenos, que de fato têm grande diferença no doing business. Mas, de uma forma geral, dizer que doing business é de facto um aspecto importante. Uma das questões que se levanta e diz-se é que parte dos problemas está no nosso modelo, o modelo de diálogo público-privado. E nestas questões do doing business, o Ruanda é tido como um exemplo, porque as reformas do ambiente de negócios é um assunto que é tratado ao nível da presidência da República, ou seja, elevou-se ao mais alto nível estas discussões de reforma do ambiente de negócios. Não acha que o fato do ponto focal das reformas do ambiente de negócios ser o ministro da Indústria e Comércio, que tem que dialogar ou articular com outros ministros que não são nem seus subordinados, portanto há uma articulação, não cria de certa forma alguma lentidão? Não acha que precisamos de melhorar o nosso modelo de diálogo público-privado?
Bom, pode-se colocar esta hipótese, mas é uma questão que nós temos que ver, porque efetivamente nós muito recentemente adotamos um novo modelo de diálogo, como pude aqui dizer muito rapidamente, e disse que íamos falar sobre ele agora. E isso dizer que o modelo foi adotado no sentido de que o Ministério da Indústria e Comércio seria o ponto focal, o ponto de coordenação das ações ao nível do governo, mas o modelo, o diálogo seria levado ao nível do primeiro-ministro como digamos, responsável pela governação em todo o caso. E a este nível temos em vigor aquilo que nós chamamos de Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócio, que é dirigido pelo primeiro-ministro. E acima deste modelo, que é o culminar do diálogo com o setor privado, temos aquilo que é a Conferência Anual do Setor Privado, que é a CASP, que é dirigida por Sua Excelência o Presidente da República. E aqui demonstra de uma forma inequívoca que o governo, no todo, ele está acometido a melhorar este relacionamento e a melhorar, portanto, todo um conjunto do ambiente de negócio. E quando o Presidente da República senta uma vez por ano com o setor da província, é forma inequívoca de cometimento do governo. E Sua Excelência o Primeiro-Ministro senta com o setor privado no mínimo 3 vezes ao ano, através deste Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócio. Por outro lado, há também, está criada uma estrutura de monitoria em que cada um dos ministros que compõem este grupo, que eu mencionei, do Grupo Interministerial de Remoção de Barreiras ao Investimento, senta com os ministros, os responsáveis dos pelouros de cada uma das áreas definidas ao nível da CTA. Portanto, é este mecanismo que nós temos e pensamos que esse mecanismo... Tu acha que o modelo funciona? Pensamos que esse mecanismo ainda não nos parece estar esgotado, mas estamos abertos neste diálogo continuado com o setor privado para melhor podermos encontrar a forma de... Mas que há necessidade de nós continuarmos a trabalhar no sentido de acelerar estes processos, não há dúvida nenhuma. Muito bem. Senco, no vosso entender, o modelo que existe agora de articulação das reformas é o mais acertado e dá as respostas que o setor privado pretende? Bom, como sabe, estava explicando, nós chegamos, foi uma evolução antes de chegar a este ponto. Antes era tudo ao nível do Ministério da Indústria e Comércio. E colocaram essas questões que esteve aqui a colocar, os empresários colocaram essas questões e houve esta elevação. O governo entendeu que sim, concordou com o setor privado, entendeu elevar ao nível do primeiro-ministro e, embora tanto a presidência, a chefia máxima seja a nível da presidência da República, mas a monitoria deste diálogo, dos resultados das reformas, a implementação da reforma é feita tanto pelo primeiro-ministro. Então, é uma evolução que foi feita e o tempo, o balanço do primeiro ano mostra que, em termos de monitoria, houve uma monitoria muito significativa. O primeiro-ministro reuniu 3 vezes, né, das 4 previstas, 3 vezes conseguiu reunir com o setor privado para fazer a monitoria das reformas. Os ministérios não foram ao nível daquilo também que era os ministros, né, era esperado, mas aumentou o número de encontros de trabalho para verificar a implementação das reformas. Portanto, vamos ver o tempo, o que vai dizer. Agora, uma outra questão que se coloca dentro deste modelo, que eu vejo pessoalmente, é que nós temos as reformas que são acordadas com o governo, algumas com impacto direto no doing business, outras nem tanto por não ser captadas, mas são reformas, são medidas que têm impacto nos negócios, nomeadamente a questão de oportunidades de negócio, a questão da inclusividade, né? Como sabe, o governo também persegue esse objetivo. Aliás, não também, o governo persegue esse objetivo de desenvolvimento, de crescimento inclusivo. Então, a questão algumas questões que nós colocamos têm vista a responder isto. Agora, o que se coloca é que o governo tem um plano econômico social que é aprovado e muitas vezes pode incluir ou não essas questões. A gente viu algumas coisas, como, por exemplo, a política industrial, acho que a cabotagem, mas outros aspectos,
vinham dentro deste plano que está sendo implementado este ano. E, de certa forma, quem sabe se isto não terá permitido ou facilitado a implementação deste tipo. Porque ele tem um plano, o Ministério, tem um plano anual de trabalho e que engloba essas questões do setor privado que foram acordadas como prioridades para o desenvolvimento tanto do setor privado, para o desenvolvimento dos negócios. Eu acho que se evoluirmos ao nível de que integralmente aqueles aspectos que são acordados como reforma do setor público, tanto no diálogo público-privado, fossem integradas junto, tanto integradas dentro do plano econômico-social, era mais fácil da sua implementação, a rapidez, porque não só o governo pensa em sentar com o setor privado a partir daí, precisa com o setor privado para fazer o balanço, mas também tem que ir ao Parlamento, onde vai fazer o balanço e também vai falar das mesmas coisas. Agora, neste momento, eu sinto que há uma dilaceração, uma separação, entre aspas, em que uma parte das coisas senta, faz a monitoria, faz o balanço com o setor privado, uma parte das ações faz um balanço com as instituições oficiais, formais, que estão de autoridades que são identificadas como tal. Portanto, provavelmente se nós encontrarmos um modelo, dentro deste modelo, e evoluirmos nesta, como se diz, este cruzamento das atividades entre aquilo que são prioridades do setor privado e o setor público. Porque isso também indicaria que as prioridades, aquilo que o setor privado vê como prioridade, é também prioridade para o setor público, para o governo. Neste momento, algumas coisas algumas diferem. Então, tem que haver essa conscientização, um alinhamento, e aí facilmente. E, inclusive, resolve a questão também dos recursos. Neste momento, a maior parte deste tipo de reformas, o setor privado tem que encontrar, é verdade, com a anuência do governo, né, mas tem que encontrar formas de financiamento, parceiros, entre outros aspectos. Estando tudo dentro do plano econômico-social, inclusive resolve questões de como financiar, quem implementa essas atividades. E tanto, é mais fácil. Torcelul, esta questão que levanta o Senco, como é que é abordada a ideia de, enfim, o modelo está lá, mas alinhar aquelas que são as principais propostas do setor privado dentro de um plano, dentro do plano econômico-social, que, digamos, é a bússola de orientação do governo num certo exercício econômico? Não, efetivamente, se verificar essas questões todas, se for a ver do ponto de vista macro, acabarão efetivamente estar integradas dentro deste contexto todo. Há, de facto, algumas ações de forma isolada que são colocadas e que nós como governo, agimos imediatamente, mas se for a verificar todas elas como tal, acabam fazendo uma enviesação dentro do plano global, o plano econômico social do governo. E a prova disso é, de facto, que quando nós, por exemplo, temos a definição da matriz que fizemos aqui referência, ela tem que estar em consonância, efetivamente, com aquilo que é a umbrella de todo este processo. Primeiro, temos o plano quinquenal do governo, que depois aparecem os instrumentos operativos, que são, portanto, os planos anuais, econômicos, portanto, o plano econômico-social e por aí fora. Portanto, eu penso que, de uma ou de outra forma, essas ações acabam sendo enviesadas dentro do plano de governação do governo. E mesmo se for a verificar, quando o governo é chamado para fazer digamos, o seu balanço das atividades, vê-se em conta, não falta fazer menção dessas atividades, né, que são feitas, que estão subscritas nessas matrizes particulares com o setor privado. Muito bem, Senco, vamos olhar para frente, também estamos com o tempo limitado, olhando para o quadro que nós vivemos, para o diálogo político, aliás, para o diálogo público-privado, quais são as expectativas para o Doing Business 2018? O que podemos esperar para o próximo ano? Considerando a forma como o diálogo está a funcionar,
o empenho de alguns setores, a situação que temos hoje vai melhorar? Olha, é assim, eu acho que se nós disséssemos que o Doing Business em 2018 é publicado amanhã, diria que não diria que teríamos poucas probabilidades de melhorar. Mas existe ainda tempo de trabalho que pode ser feito algumas coisas que já mencionamos aqui, até lá, e poder alguns aspectos que Moçambique ou que nós não controlamos possam ser amortecidos por outras. Por exemplo, nesta queda deste ano, alguns aspectos, como essa questão da obtenção de crédito, amorteceu a queda, senão, caso contrário, teria sido maior. Por exemplo, se nós implementarmos o regulamento, iniciamos a implementação do regulamento central de formação de crédito privado, não é? Implementação de facto, isso já vai ter impacto, por uma coisa, o Doing Business facilmente capta uma reforma aprovada. E não é que necessariamente a reforma já tenha estado a ser implementada. Por exemplo, aprovou-se a lei, a indicação que existe daquele lado é que o quadro legal refere a isto, então, mas mais do que isso, a implementação pode gerar melhorias ainda mais profundas dentro do próprio Doing Business. Temos essa questão da insolvência, bom, como referiu-se já, avançou-se com a associação, que poderá permitir que o processo de falência de empresas, gestão da massa falida, possa ser mais flexibilizado. E tem outros aspectos, como falei, aqueles outros, mas se nós fôssemos amanhã, claramente não. Por quê? Porque nós temos grandes desafios. Um dos aspectos é a conjuntura político-militar e a conjuntura econômica, que vão afetar, sem dúvidas, o Doing Business. Se, por exemplo, a conjuntura atual, que leva o governo a fazer ajustes a nível da sua política orçamental e monetária, vai ter impacto nisto. Por exemplo, a questão da eletricidade, o custo da eletricidade, a obtenção da eletricidade vai aumentar. Aliás, já aumentou na prática, o próximo Doing Business vai captar isto, o seu custo. A nível da obtenção de crédito, essa subida de taxa de juros, o custo do crédito vai aumentar. Portanto, devido aos ajustes que estão sendo efetuados em todos os aspectos. Então, a perspectiva é que, se não fizermos nada, vamos ter uma queda ainda pior, mas podemos amortecer a queda, inclusive neutralizar, se nós implementarmos algumas medidas que já temos previstas. Doutor Celul, quais são as expectativas para 2018, levantando aqui os riscos que o Sengo aponta? Se não fizermos nada, corremos o risco de ter uma queda ainda maior. Há o problema da tensão política, cabe a um fórum que está acima do Ministério da Indústria e Comércio e às vezes também está acima daquilo que o governo pode fazer. Tem que haver um entendimento entre o governo e a RENAMO, mas já os problemas que vemos hoje na economia. Sim. Portanto, as expectativas para o próximo Doing Business não são boas, podemos assumir assim. Bom, nós temos presente isso e para efeito definimos algumas ações como desafios para podermos, digamos, minimizar a reversão no próximo Doing Business. É neste prisma que o governo, a curto prazo, pretende simplificar o processo de atribuição de licenças para o exercício de atividades econômicas, isentando, portanto, licenças de atividades para aquelas atividades que não tenham qualquer efeito sobre a segurança, sobre a saúde pública e o ambiente. Portanto, que essas que carecem, digamos assim, da licença, da inspeção, de outras formalidades. Portanto, o governo pretende simplificar este processo. Licenças que não carecem deste tipo de situações como segurança, saúde pública e ambiente, isentar, portanto, e acelerar o processo de licenciamento. Outro aspecto que pensamos que vai impactar no Doing Business é a questão de rever pontualmente o Código Comercial, na vertente de simplificação do processo de criação de sociedades comerciais, empresas, e reforçar a proteção das sociedades minoritárias. O outro aspecto é rever o Código Predial, que também o setor privado vê... Essas ações estão previstas para este... Nós vamos chamar a curto prazo.
Portanto, dentro de um horizonte temporal dos próximos 6 meses ou coisa assim, antes do... Então, poderão ter impacto no Doing Business 2018. Para poderem ter. E o outro aspecto é aprovar, de fato, a lei de registro de garantias imobiliárias e a criação do próprio registro central, não é? Para a conclusão de venda. O processo que já se iniciou e vai ser concluído, aprovado pelo Conselho de Ministros. Fora daquelas questões que o meu colega, portanto, citou, por exemplo, na operacionalidade das centrais de registro de crédito. E, como disse, estivemos muito recentemente a fazer a divulgação desse processo de forma a interessar os agentes econômicos do setor privado para começarem a entrar neste ramo de negócio. É uma oportunidade de negócio para eles, para o setor privado. E isto faz-se em toda a parte do mundo. Isto vai, de fato, dar um outro aspecto. Muito obrigado pela vossa presença. O nosso programa tem mesmo que terminar por aqui. Agradecer a presença de Eduardo Sengo, que representa a CTA, e também de Nicolau Cilulo, que representa o Ministério da Indústria e Comércio. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, discutimos hoje o Doing Business à luz do último relatório do Banco Mundial, que indica que o país caiu 3 lugares. Até uma próxima oportunidade.